a maneira que você interpreta, o que você localiza ou se localiza no edital conta muito. Muitas pessoas participam de licitações há muitos anos e ainda não têm muito bem montado na sua cabeça a estrutura de um edital. E eu vou tentar passar aqui para vocês apenas para vocês se situarem e saberem aonde busca a informação ou sobre o que ele está falando, dependendo de onde você está lendo no edital. Dependendo do anexo ou da parte que você está, você já vai saber se ele está falando sobre a sua empresa, se ele está falando sobre o momento da contratação, se ele está falando durante o pregão, ou se ele está falando do objeto, enfim. Cada parte do edital fala sobre alguma coisa e essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês aqui. Primeira coisa que vocês precisam entender, o edital, quando a gente fala o edital de licitações, é sempre o edital com os seus anexos. O edital ele tem vários anexos e cada um fala de algumas coisas. E eu vou tentar explicar para vocês justamente se situarem no que é cada edital, o que cada um fala. A primeira coisa delas é o seguinte: você vai ler e vai estar lá escrito um preâmbulo, o edital. Tudo que está escrito nessa primeira parte, que é o edital mesmo, propriamente dito, o nome desse documento é edital, ele vem falando sobre a licitação e, quiçá, sobre a sua empresa. Você dificilmente vai encontrar alguma coisa pertinente ali ao objeto. Vai ser basicamente sobre como vai acontecer a licitação, aonde vai acontecer a licitação, em qual plataforma que vai acontecer, qual é o dia, o prazo que você tem para fazer alguma coisa. Então, tudo que vai estar nessa primeira parte, no edital mesmo, é a questão do processo que está transcorrendo, que está acontecendo. O próximo anexo é justamente o termo de referência. Esse sim, ele vem falando do objeto. É ali que vai estar falando se a caneca, se a garrafa ela vai ter que ser de alumínio, se ela pode ser de plástico, se ela tem a tampa com clique ou de rosca, enfim, lá vai estar especificando basicamente o que é o objeto que você vai precisar entregar. A única variação que vocês vão encontrar, ou não a única, mas uma das variações que vocês podem encontrar é o que? Eventualmente, a documentação do objeto pode estar no edital, principalmente na parte de aceitação da proposta, ou então vai ter lá a aceitação da proposta, documentação conforme termo de referência. E aí no termo de referência vai estar a documentação que você precisa apresentar. Exemplo, essa minha garrafa, ela precisa de alguma certificação, ela precisa de algum laudo, ela precisa de alguma coisa que comprove a qualidade dela? Se precisar, vai estar lá especificando. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, é se localizar em que lugar que vocês estão no edital para saber sobre o que está falando. Eventualmente, você vai encontrar um edital que vai ter um contrato. Na verdade, não é um contrato, é uma minuta de contrato. Para que é essa minuta de contrato? É justamente porque, geralmente em serviços, você vai acabar tendo que assinar um contrato com a administração pública, porque tem regras, coisas que vão ter que ser regidas por contrato. E lá vai estar dizendo já, esse contrato, a partir do início, você terá tantos dias para começar a prestar o serviço, ou então o reajuste, por exemplo, que a cláusula obrigatória será de tantos por cento. Então, se você está participando de uma licitação que é serviço, aonde você encontra situações ou possibilidades para reajuste? É na minuta de contrato. Então, tudo isso vai ajudar você, pelo menos, se localizar no edital. Um outro anexo que pode acontecer é uma ata. A ata nada mais é do que o histórico ou alguém relatando tudo o que aconteceu ali durante a licitação. Quem deu qual lance, quem venceu cada item, né? Tem uma ata ali que sai principalmente quem são os vencedores, por qual preço, qual é a marca. É um relatório final ali da licitação. Dito isso, acho que deu para a galera entender. Partindo do pressuposto que você já sabe se localizar no edital, eu tô com uma dúvida, o edital tá difícil porque ele pede alguns documentos. E aí você tem que entender quais documentos são esses e como que você resolve. Você já deve saber, ou se você não sabe, fica aqui a dica. Na parte de documentação da sua empresa, ela é dividida ali em 4 aspectos. Pega a habilitação jurídica, a fiscal e trabalhista, a econômico-financeira e a qualificação técnica. Não necessariamente nessa ordem. Tem órgão público que coloca as ordens um pouco diferentes dessa que eu falei. Mas basicamente são essas 4 e não vai mudar. Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica. É uma documentação jurídica. O que quer dizer? Geralmente todo mundo já trava logo na primeira parte. Nada mais é do que o órgão público trazendo todas as hipóteses de contrato social, mas tem naturezas de empresas que não tem contrato social, tem estatuto, ou o CCMEI, enfim, cada empresa vai ter um documento equivalente. A primeira parte da habilitação jurídica nada mais é do que ela trazendo todas essas hipóteses. Isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, que nada mais é do que o contrato social. E muita gente já se perde logo ali, fala, eu já não tenho tudo isso. Você só precisa ter um daqueles, né? Ou, na verdade, você só vai ter um daqueles, você não consegue ter 2 mesmo, mas é bom para vocês entenderem. Aí depois vem a fiscal e trabalhista, que vem as certidões, aí depois tem a econômico-financeira, como o próprio nome já diz, galera, econômico e financeira.
está relacionado à saúde financeira da sua empresa. Nada mais é do que, muitas das vezes, o balanço e falência concordata. E o atestado, que é a qualificação técnica. Mas, pô, Serra, já sei me localizar no edital, eu já vi ali o TR, né, o termo de referência, e eu, pô, mesmo assim tô perdido. Como que eu resolvo isso? E aí eu fiz aqui algumas dicas que você pode ter. A primeira delas é o seguinte: tem uma dúvida, é sobre o objeto, por exemplo. Tem uma descrição lá que eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo. Então, acontece. Às vezes você tá acostumado a trabalhar, te brinca aqui, né, com o nome fantasia, garrafa de alumínio. Ah, a razão social é garrafa com um orifício de tantos centímetros aqui de raio, de diâmetro, tem que ter a circunferência de tanto, a altura de tanto, aí você não consegue saber que produto que é. A dica que eu dou para vocês é: joga exatamente essa descrição no Google, que aí você já vai encontrar outras atas que já saíram, porque geralmente essa descrição só vem para licitação, ou então logo de cara você vai ver algum anúncio, algum produto que está sendo anunciado na internet, que na descrição tem essa especificação, que às vezes é até dali que o órgão público tira essa especificação. Então você já vai saber, estão falando da Bic, né? Nada mais é do que a caneta Bic, nada mais é do que uma TV de 42 polegadas, nada mais é do que um PC, sei lá, você vai saber qual que é o nome fantasia, digamos assim. O popularmente, o que você conhece no mercado privado ali, que é o que todo mundo fala. Mas no órgão público, na hora de fazer a licitação, ele não pode colocar esse nome genérico, ele tem que colocar o nome com todas as especificações. Então, às vezes, se é uma questão de objeto, você não entender o que é o objeto, a primeira dica é essa: joga no Google e tenta ver se lá você consegue achar. Geralmente você acha. No ruim, você vai encontrar uma licitação, uma ata de licitação, algum processo licitatório que foi com a mesma especificação. Aí você vai ver qual é a marca que ganhou. Entra no site da marca, veja que produto que é aquele. Aí você fala: é um balde. É uma bacia, é uma mesa, é uma cadeira. E aí você vai saber o que é. Próxima dica que eu dou para vocês: se você por acaso tá com dúvidas sobre algum ponto do edital específico, não ficou claro, ou eu entendi o que ele quis dizer, eu não tenho dúvida sobre o que ele quer, só que isso depende de várias coisas que não está claro no edital. Primeira dica, ou a próxima, na verdade, né? Veja se já não tem lá no portal que vai acontecer a licitação, tratando-se, é claro, de uma licitação eletrônica, se tem algum esclarecimento. Às vezes, ou muitas das vezes, essa dúvida que você tem, outras pessoas já tiveram e já questionou o órgão público e ele já respondeu. O órgão público, galera, eles erram. Às vezes o edital ele fica mesmo dúbio, ou ele fica com alguma coisa que você não consegue entender, ou que dá duplo sentido, e aí, às vezes, a empresa já perguntou isso e já responderam, e você tá aqui se matando tentando resolver. Veja os esclarecimentos. Ou, se não tem esclarecimento, faça um. É direito seu, claro, dentro do prazo, existe um prazo legal para você fazer isso, eu não vou entrar no mérito, mas são 2-3 dias úteis ali antes da licitação. Faça um esclarecimento. Chega lá e pergunta: eu vi que no edital vocês colocam que deverá ser entregue, exemplo que acontece direto, né? A licitação tem vários itens, o órgão público coloca assim: deverá apresentar a documentação da Anvisa. Só que o produto que você vai participar nem precisa da Anvisa. O que você faz? Pede o esclarecimento. Bom dia, boa tarde, o quê? Solicita esclarecimento referente ao item tal do edital, onde solicita a Anvisa para todos os itens. Entretanto, para o item 4 é lápis ou caneta. Não é necessário Anvisa para poder comercializar esse produto. Solicito informar se será cobrado ou não na licitação. Se ele falar que vai ser cobrado, você pode impugnar. Ou ali mesmo ele já vai ver que realmente esse produto que eu coloquei aqui no edital não precisa. Ele vai falar: não, para o item tal não será solicitado a Anvisa. Exemplo, tá, galera? Tô dando só um exemplo para vocês. Por que é bom vocês fazerem isso via sistema ou documentar isso para órgão público? Porque a partir do momento que ele responde esse esclarecimento, aquele esclarecimento vira regra. É a regra agora. Então ele praticamente faz parte do edital também agora. Os esclarecimentos fazem parte. Então, aquilo que foi dito no esclarecimento pelo órgão público vale como regra. É aí que tá você saber olhar e falar: deixa eu perguntar isso, por mais que eu sei que ele não vai pedir Anvisa para uma caneta, porque ninguém vai ter, mas deixa eu colocar um esclarecimento só para ele responder, porque agora eu tenho documentado que ele não vai pedir. Então, essa é uma das sacadas que eu deixo para vocês aqui também. Então, dúvidas sobre o objeto, sobre alguma coisa do tipo, façam assim que vocês vão ver que vai ajudar. Outra coisa aqui, se li lá o edital, li o TR, fiz tudo, não tô entendendo, não sei nem por onde começar. Procure um especialista. Prazer, especialista, brincadeira. Então, procura alguém que vai te ajudar. Pode ser a Magna, pode ser uma outra empresa que presta assessoria e consultoria, pode ser um amigo seu que já vende pro governo. Pede ajuda para alguém. Às vezes você tá travado porque é a primeira licitação, ou porque é algo que você nunca fez, é um segmento novo, é um produto que você nunca vendeu, mas alguém sabe aquilo. Tanto é que tá no edital, alguém já vendeu, procura alguém para te ajudar. Essa pessoa pode
pode ser uma ajuda profissional, remunerada, né, no caso da Magna ou qualquer outra empresa de consultoria, ou uma ajuda informal de um amigo seu. Claro, espere mais de uma ajuda remunerada, né? Tende a ter uma resposta melhor. Tende, né? Tem empresa aí que você pode pagar o que for que não vai dar certo, não. Mas enfim, tente buscar uma ajuda. Se você viu que tá travado lá, não sabe nem por onde começar, pergunta pra alguém, pô. Alguém vai te ajudar, ou cobrando por isso, ou na amizade. Outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês, galera. Vejam licitações anteriores. Já aconteceu isso. Ninguém tá inventando a roda, galera. Isso já foi licitado outras vezes. Dá uma olhada. Principalmente por aquele órgão público. É bem provável que aquele órgão público já licitou isso no passado. Dá uma olhada, pô, busca esse edital lá no passado, dá pra encontrar facinho. Tem vídeo nosso aqui no nosso canal do YouTube ensinando você a buscar esses editais, analisar essas licitações que já ocorreram. Vai até te ajudar pra você entender, dependendo do seu segmento, quais são as empresas que geralmente participam, quais são as marcas que mais saem. Você vai conseguir sanar outros problemas que não são só suas dúvidas. Você vai conseguir ter uma clareza até maior de como deve acontecer a licitação, qual que é o preço. Claro, tem as inflações, os preços vão sendo reajustados, mas enfim, busque outros editais, se possível, do mesmo órgão público. Muitas licitações, e eu vou falar assim que, pô, 50% das licitações que os órgãos públicos fazem é uma licitação que a gente chama core. Pô, todo ano tem. Não tem novidade. Todo ano o órgão público vai precisar de toner, ele vai precisar de folha sulfite, ele vai precisar de produto de limpeza, ele vai precisar de uma manutenção de ar-condicionado. Pode ser que ele gere um contrato de 5 anos, mas todo ano é prestado esse serviço. Então, a maioria, a vida vegetativa que a gente chama, ela vai acontecer. Todo ano acontece. Então, é difícil você encontrar uma licitação que é novidade. Acontece. Eventualmente você vai encontrar uma licitação que aquele órgão nunca licitou aquilo. Ou então é uma coisa nova que ninguém licitou. Mas isso aí são para segmentos muito específicos. A grande maioria, que deve ser o caso de você que está me assistindo aqui agora, você vende alguma coisa mais comum, uma coisa mais simples, ou então mais comercializável, mais fácil de vender. Não é um segmento tão nichado. É bem provável. Então, analise licitações que já aconteceram. Isso vai te ajudar demais a você entender quais são os produtos, as marcas, a documentação que se pede. Outra coisa aqui que eu anotei para falar com vocês. Ô, Serra, mas eu tenho uma dificuldade em redigir um esclarecimento, em fazer alguma coisa. Liga lá, pô. Liga. Tem alguém que vai te ajudar. Dá uma ligadinha no órgão público. Já aconteceu com a gente, vou dar um exemplo fácil. A gente estava participando de uma licitação, não era nem uma licitação, era um convite. Era um convite eletrônico na BEC. A BEC, para quem não sabe, é a plataforma aqui do estado de São Paulo. Caso isso aconteça com a gente, tô sendo franco. Tava escrito lá, esse potinho, né? Tipo Tupperware, com fechamento hermético, cheio da... Eu falei, caraca, meu amigo... Liguei no órgão público, falei, olha, eu vou ser franco com você, eu não achei nessas dimensões nenhum que seja hermético, tem só os de clique. Ela falou, pô, não, mas é só aquele potinho pra tampar pra marmita mesmo. Eu falei, pô, mas na descrição que vocês colocaram, não é esse. O hermético, ele é muito mais caro, ele veda bem mais... Ah, eu falei, é mesmo? Eles mudaram. Fizeram uma nova, cancelaram aquele convite, fizeram um novo e mudaram a descrição do objeto. Você vê que nem eles, às vezes, sabem direito o que eles querem. Porque é comum, galera. Não é má fé, não é descaso do servidor, não. Eu falo porque já fui servidor. Às vezes, ou muitas das vezes, na maioria dos casos, na verdade, nós do órgão público, quando eu era, né? Nós, quando eu era do órgão público, não tínhamos um especialista para fazer o descritivo daquele objeto. Eu tô falando no caso aqui de um potinho para marmita, mas você imagina um cara que já aconteceu com a gente lá, a gente tinha uma cadeira odontológica e ela quebrou. E eu precisava arrumar a cadeira, mas eu precisava saber como que é arrumar. Eu falei, pô, pro dentista, eu falei, cara, me ajuda a fazer um descritivo para o que precisa ser arrumado nessa cadeira. Ele falou, cara, eu sei operar a cadeira, não sei como é que faz a cadeira, não sei projetar a cadeira. Eu falei, olha, eu entendo, mas você é o mais perto que eu tenho. Porque se você que mexe na cadeira não consegue, olha para mim, eu não sei nem o que ela faz, quanto mais o que quebrou. Aí ele falou, pô, realmente. Então, isso é uma debilidade da maioria dos órgãos públicos. Não tem um técnico para todas as áreas que ele precisa fazer a licitação. Que bom por isso, senão você tem que ter uma prefeitura, um órgão pequeno, muitas das vezes, uma prefeitura até que é grande, mas um órgão pequeno, um cara só para fazer o termo de referência do ar-condicionado, um cara para fazer sobre o material de escritório, material de limpeza, material, enfim, gêneros alimentícios. Pô, você ia ter um cara lá ocioso 11 meses por ano e o mês da licitação ele vai lá e ajuda a fazer o TR. Então não tem mesmo, não se engane. Quem acaba regulando o segmento indiretamente, galera, são vocês, ou nós, né? Somos nós que participamos das licitações. Somos nós que impugnamos o edital, fazemos o esclarecimento, entramos com recurso. E aí o órgão público ele vai aprendendo meio que na pancada. Pô. O cara falou, caraca, eu não sabia disso. Pô, isso aqui... Porque ele não é especialista naquele segmento, não. Você que vende aquele produto, na maioria dos casos, você sabe mais do que o servidor. Na maioria dos casos. E se tiver algum servidor aqui, manifeste agora o cálice para sempre. Se tiver algum servidor aí, fala. Mas é verdade, galera. E não é porque é má fé ou porque o órgão público é incompetente, não. É porque não dá. Muitas das vezes não dá para ter um cara técnico de todas as áreas.
necessárias. Então, essas coisas são coisas que vocês têm que ponderar e as maneiras que vocês têm de sanar essas dúvidas é assim. Liga lá, olha, eu vi que você tá pedindo isso, eu vi que você tá cobrando aquilo. Nisso que você falou no edital eu não entendi. O cara vai te explicar. E aí você vai conseguir, pelo menos, se libertar um pouco ali desse travamento para participar da licitação. O edital é muito difícil. É difícil, mas você vai aprendendo com a prática.